Pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar do Grêmio. Roger tá mantido, comanda o time contra o Vasco, quinta-feira em São Januário, mas o nome do Renato é sim muito falado nos bastidores. A sombra do Renato aparece pela primeira vez desde que ele deixou o Grêmio muito forte nos bastidores, tá? Sempre com a força da KTO, vamos falar sobre isso agora. Se vocês que estão aí do outro lado são inscritos no canal há mais tempo, um recado rápido. Muitas mensagens continuam chegando dizendo que não aparecem as notificações. Então isso é aparentemente um problema aqui do YouTube. Então clica no sininho, desativa as notificações e depois torna a clicar de novo no sininho e ativa as notificações para receber a mensagem quando o conteúdo entrar aqui, tá? A direção manteve o Roger depois de uma reunião na segunda-feira à noite. Eu fiz um vídeo lá da porta do CT, tem um outro vídeo onde eu coloco na íntegra toda a entrevista do Denis Abraão falando sobre o encontro com o Romildo. Esses vídeos estão disponíveis aqui no canal, vocês podem ver eles. Mas nos bastidores, as críticas ao trabalho e ao momento do time, elas seguem. E eu preciso dizer a vocês que as críticas elas são cada vez mais fortes. Os adjetivos ao rendimento do time, eles são cada vez mais duros. Então, o que a gente tem é um cenário em que o Grêmio dá tempo ao Roger para mexer no time titular. Eu vou fazer um outro conteúdo sobre o que o Roger pode vir a fazer. Eu estou apurando detalhes do que ele vai fazer para o time que joga quinta-feira no Rio de Janeiro. Mas o fato é que o ambiente ele é muito tenso, ele é um ambiente de muita turbulência. E ele remete a momentos que o Grêmio viveu em 2021. Diante desse cenário, ainda no final de semana, no domingo, em Goiânia, torcedores do Grêmio no estádio gritaram o nome do Renato. E o nome do Renato, aqueles gritos lá no Serra Dourada, eles ecoaram dentro do Grêmio. Porque muitas pessoas dentro do Grêmio falam da volta do Renato. O Renato, é bom a gente lembrar aqui que ele saiu em abril de 2021 e o Grêmio contratou o Thiago Nunes, depois contratou o Filipão, buscou o Wagner Mancini, tirou o Mancini e veio com o Roger. E em momento algum se falou na volta do Renato. Em momento algum o nome do Renato apareceu nos bastidores do Grêmio. E, em certa medida, até seria natural, porque o Grêmio ele não conseguiu resolver os problemas dele. E o Renato é um cara grande dentro da história do Grêmio, pelo que ele fez em campo, pelo que ele fez como treinador. Até poderia ter sido citado, mas ele não foi citado em nenhum momento. Na verdade, quando o Grêmio trocou de treinador para lá, trocou de treinador para cá, o Renato sempre era citado nos bastidores como um corresponsável pela campanha que chegou ao final de 2021 na zona do rebaixamento, que manteve o Grêmio na zona do rebaixamento. Só que agora o nome dele é citado sim, e essa sombra ela cresce. Eu estou usando essa figura de linguagem da sombra porque é bem isso que tem acontecido. De domingo para cá, várias pessoas dentro do Grêmio começaram a considerar sim a volta do Renato. Por quê? Porque o Renato ele é um personagem muito grande, e ele é um personagem muito grande pelos feitos, pelas conquistas que ele obteve e pela personalidade dele. E para muitas pessoas de dentro do Grêmio, a personalidade dele é capaz de acalmar os ânimos nesse momento. Porque o problema, se a gente der um passo para trás, ele não é só o time que fez um gol em 4 jogos, não é só o time que despencou do primeiro para o 6º lugar, não é só o time que tem problemas para criar chances e concluir essas chances, não é só o treinador, é um problema maior. E diante dessa leitura, o Renato, com o tamanho da figura dele, seria capaz de trabalhar uma recuperação do ambiente do Grêmio. Só que aí a gente chega num cenário em que o Renato saiu em abril desgastado, um desgaste muito grande pela rotina do dia a dia, uma rotina que foi adaptada para exatamente essa figura dele, né? O Grêmio tinha uma ponte direta entre ele e o presidente, né? E de 2019 para cá, essa relação ela foi se deteriorando por uma fadiga dos metais, como muita gente fala no popular. Eu perguntei para uma pessoa nos bastidores, e se o Grêmio não ganhar do Vasco? A palavra é definitiva, alguma coisa vai acontecer. Na verdade, existe uma surpresa muito grande por essa mudança não ter acontecido na segunda-feira, depois do jogo contra o Vila Nova. Mas enfim, e essa pessoa com que eu falei me disse, só existe um nome para ser chamado em caso de mudança, em caso de derrota, de tropeço contra o Vasco, saída do Roger. E esse nome é o do Renato. Não existe outro nome sendo trabalhado nos bastidores do Grêmio nesse momento. Isso significa que o Renato vai ser chamado? Não, não é uma garantia. Mas hoje
A sombra do Renato existe sim dentro do Grêmio, a sombra ao trabalho do Roger, e o nome do Renato é colocado como uma alternativa para o Grêmio para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Renato toparia? Bom, o Vaguinha no canal dele já deu informação de que o Renato topa. É a mesma informação que eu tenho. Se Renato for procurado, ele topa. Com algumas condições, sim. A gente precisa ver quais são essas condições. Eu não tenho elas agora, mas o Renato topa. Então, a sombra da volta do Renato, ela aparece pela primeira vez desde abril de 2021, quando ele, Renato, deixou o Grêmio depois de uma eliminação na fase preliminar da Libertadores. Eu trouxe informação para vocês formarem a opinião do outro lado aí, tá? Não se esqueçam que o canal tem presentes aqui embaixo na descrição. A agência Goldu tá te esperando, a KTO tem um bônus de 20% e tem também a COD Barbershop aqui na 24 de outubro em Porto Alegre. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, tem o Valeu aqui também à tua disposição e fica ligado, eu vou trazer mais informações nas próximas horas. Até mais, gente. Tchau!